Um dos trabalhos do jornalista é você confrontar promessas de campanha com a realidade. E o Orengo traz exatamente um confronto desses. Quanto é que custaria a correção na tabela do imposto de renda, que, aliás, é uma das promessas não cumpridas, né, do atual presidente, que havia prometido essa correção que nunca saiu, para os cofres públicos a partir de 2023. Diga lá, Orengo, bom dia. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Anota aí, Megali, entre 20 e 32 bilhões de reais. Né? Esse é o cálculo, né? E para isso tem que colocar no orçamento. Por quê? Porque o governo vai deixar de arrecadar, então tem que ter previsão orçamentária. E se lembra bem, essa é uma promessa do atual governo, mas é uma promessa também de outros governos. Porque se a gente pegar numa linha do tempo, a gente tem aí uma defasagem da tabela de imposto de renda desde 1996. O que foi acontecendo de lá para cá? Inflação, claro, subindo, e a tabela de imposto de renda teve ali alguns reajustes mínimos. Então, no fundo, Megali, o que a gente teve foi um aumento de imposto, ou um aumento da arrecadação a partir desse fenômeno inflacionário, sem correção na tabela de imposto de renda. É aquele aumento de imposto disfarçado. O problema é que acabar com isso numa tacada só, como os presidenciáveis, e vamos combinar, todos os presidenciáveis estão defendendo aí, sempre defenderam, correção na tabela de imposto de renda, até porque essa é uma medida que afeta muita gente. Só para colocar em cálculos aqui, se realmente a gente hoje acabasse com a defasagem da tabela de imposto de renda, a gente teria aí um reajuste de 146%. Esse é um dado do Sindifisco. Então a gente iria lá da taxa de isenção ou da remuneração de isenção, que hoje está em 1.900, iria para R$ 4.600. E isso tiraria aí daquele pagamento de imposto de renda 12 milhões de trabalhadores. E é claro que o impacto seria aí maior do que 30 bilhões de reais. Isso tem que estar no orçamento. É a velha história lá, né, da bigorna da realidade, viu, Megali? A gente tem que colocar na balança isso, né? Pegar ali as promessas dos candidatos, e colocar tudo isso na matemática para ver se fecha a conta. E essa conta não está fechando. Só para a gente citar alguns dados aí, né? Todo mundo promete a prorrogação do Auxílio Brasil. Quanto isso vai custar aqui aos cofres públicos, né? A gente está falando de 50 bilhões de reais. Bota aí na balança, né? Quanto vai custar a prorrogação da isenção do imposto sobre os combustíveis? Também lá tem um impacto importantíssimo, também mais ou menos nessa casa aí, 55 bilhões de reais. Reajuste da tabela do imposto de renda, mais de 30 bilhões de reais. A gente está falando aí de um cálculo que já passa aí de 140 bilhões de reais. Tem espaço no orçamento para isso? Não tem. Tem regras que ainda existem, que é a regra do teto de gastos. O governo não pode aumentar a despesa uma proporção maior do que a inflação do ano anterior. Então tem que cumprir, a não ser que fique votando a emenda à Constituição que dribla teto de gastos. E aí você vai jogando lá as contas públicas, por espaço. E isso traz reflexos, inclusive na vida do mais pobre, porque aumenta a inflação, tem que aumentar a taxa de juros, e aí lasca a vida de quem mais precisa. Então são promessas que a gente sempre ouve aí na época de campanha, mas tem que colocar num cenário de realidade, Por isso que é preciso fazer conta, e depois as promessas dificilmente são cumpridas, porque tem todo um regramento que tem que ser seguido. Mas a gente vai ouvir ainda, pode ter certeza, viu, Megali? Muita promessa aí que tem impactos bilionários. É muita pendura pro ano que vem, né, Orengo? A gente não sabe de onde vai vir essa grana. O Brasil tá parecendo aquele cara que tá com o crediário atrasado, que faz 3 meses que não paga aluguel e chega com uma moto nova em casa. Como é que a gente vai pagar tudo isso? Como é que a gente vai quitar essa conta? 2023 tá aí.